Boa noite, queridos, mais uma vez aqui juntos no nosso culto online aqui no YouTube, todos os dias às 10 da noite no horário de Brasília. Hoje também, como ontem, transmitindo pelo Instagram, dando boas-vindas também aos irmãos do Instagram. E já quero pedir a você que clica aí na setinha, envie o link desse vídeo para os seus grupos de amigos, para o seu grupo WhatsApp, Facebook e outros grupos que você tenha, convidando seus amigos a participarem desse culto online que a gente tem aqui todos os dias. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida, pela sua confiança de estar comigo. Nesses dias nós temos falado a respeito da batalha espiritual. São vários vídeos a respeito de batalha espiritual que estão salvos aqui no canal do YouTube. Você pode conferir, você que perdeu alguns desses vídeos, é só voltar aí nas lives. Você vai ver que todas estão gravadas aí. Nós temos também aqui no YouTube a enquete de hoje. A enquete de hoje, a pergunta é a seguinte: Deus já te surpreendeu fazendo mais do que você pediu ou pensou? Esse versículo da Bíblia ele já se cumpriu na sua vida? Então, você vai participar respondendo sim ou não, né? Temos aqui já vários votos. Obrigado a você que já votou e continue votando. Pessoal do YouTube, eu quero pedir aquele favor especial, né? Você que está aí firme no chat, no YouTube, se alguém pedir uma oração, nós pedimos a você que, se Deus tocar o seu coração, você possa estar abençoando essa pessoa. Amém? Nós não vamos só colocar coisas referentes a nós, vamos ficar atentos ao Espírito de Deus para, através aqui do canal do YouTube, através desse culto onde todo mundo pode participar, né? Você pode também enviar mensagens para as pessoas que estão pedindo oração, abrindo aqui o coração, né? Lembrando que a internet é uma praça pública, então, por isso, ao abrir seu coração, fale somente aquilo que puder ser público. Então, não evite nomes de pessoas, evite expor pessoas, né? Exponha a sua situação sem expor as pessoas. É importante isso, tá bom? E nós queremos dizer também que na quarta-feira que vem, dia 15, já começa a nossa conferência anual Poderoso Deus, lá na Igreja Batista de Contagem, em Minas Gerais. Você é nosso convidado. Você que gostaria de participar e ainda não fez a sua inscrição, você pode fazê-la na bio do nosso Instagram, tem um link de internet, você vai encontrar lá inscrição para a conferência, você vai encontrar o link para o nosso curso bíblico, 7 RVP, 7 Rios de Vida Plena. Você vai encontrar também links para as playlists, né? E link até para o canal do YouTube. Você que está comigo aqui no YouTube agora, já temos aqui dezenas e dezenas de pessoas, mas você não está conseguindo postar os seus comentários. É porque você não é ainda inscrito no canal. A inscrição é gratuita, é só clicar no botão vermelho abaixo do vídeo e fazer a inscrição e você vai poder postar normalmente o seu comentário. Beleza? Pessoal do Instagram, é porque o comentário está desligado, porque eu não consigo olhar para todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, estamos aqui hoje só no olhando os comentários do YouTube. Quero dar as boas-vindas, né, a Luísa. Luísa, boa noite. O Guga Projeto Grande Nação, boa noite. A Gisele Barbosa, Gregory Mendes, sejam muito bem-vindos aqui na nossa live de todo dia. Nós temos também aqui a Elis, a Sheila Lobo, a Ritele Araújo, Tamires Lima, Geraldo Barreiro, Josenilda, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar falando a respeito do assunto de batalha espiritual e eu vou falar a respeito hoje da importância de nós estarmos comprometidos com o Senhor no meio das batalhas, porque Deus ele livra aquela pessoa que está ligada nele, e o objetivo de Deus é nos livrar e até mesmo nos deixar ser provados, né? Deixar ser tentado, é que nós possamos ficar cada vez mais firmes no Senhor. Hoje eu vou falar também um pouco a respeito de tentação, né? Então fique atento, fique atenta. A mensagem de hoje vai ser muito boa, vai falar muito ao teu coração. Então fica comigo até o final e você que entrar no meio sabe que pode voltar no início e pegar a live desde o início. Depois também você pode enviar essa live para sua rede de amigos, em nome de Jesus. Aqui no YouTube tem aqui o número do nosso Pix para aqueles irmãos que
querem entregar uma oferta ao ministério, só faça isso se Deus te orientar a fazê-lo, tá? Nós não estamos aqui te pedindo isso, mas se o Espírito Santo pedir a você isso, dê a ele, ofertando aqui. Pode fazer pelo Pix. Para quem está fora do Brasil, pode fazer através do YouTube, clicando no cifrão abaixo dos comentários, e aí você faz a sua oferta enviando um super sticker, né? Ou um super chat. Aí você que sente esse chamado do Espírito Santo em contribuir com o nosso ministério. Como te falei, mais uma vez, não estamos aqui pedindo isso. Se o Espírito Santo pedir a você, nós estamos fornecendo os meios através dos quais você pode fazer, através do YouTube e também através do Pix, tá bom, gente? Mas fique em paz em relação a isso. O conteúdo aqui é gratuito, tá? Você não tem que pagar pelo conteúdo. Agora, nós temos aqui no canal do YouTube, além dos inscritos, os irmãos que são membros apoiadores do canal, né? E o fato de você ser um membro apoiador, a gente não envia nada especial para você, é só mesmo você atendendo o chamado de ser um mantenedor, um intercessor desse ministério. Então, a gente não tem aqui uma programação especial para membros, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é oferecer de graça aquilo que Deus tem nos dado, e Deus, por outro lado, vai tocando as pessoas para que o ministério possa ser sustentado. Seja bem-vindo, Marcelo, lá de Bangu, no Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. A Marenilda. Obrigado, Marenilda. E mais uma vez, Sheila Lobo, né, passando por aqui. Aí também a Elizabeth Baroni. Seja bem-vinda. Sandra Oliveira, a Rita Lima, que é uma mantenedora aqui do canal. Obrigado, Rita, pela fidelidade, está conosco aqui já há muito tempo. Pastora Mônica Alvenaz Guiradello, né, que é a nossa pastora auxiliar aqui dos cultos online, que vai ministrando nas pessoas, e assim nós vamos edificando essa igreja online. Nós já temos aqui mais de 250 pessoas já no nosso culto hoje, né? O bom dessa igreja é que não gasta dinheiro com cadeira, não gasta com galpão, não gasta com nada. Cada um na sua casa, cada um no seu celular, no seu smartphone, no seu computador, aqui acompanhando. Agora, é importante que vocês vão edificando e sendo edificados uns aos outros, beleza, gente? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu coloquei aí uma mensagem muito importante para os irmãos que estão ofertando. Olha, você que frequenta a igreja local, não entregue o seu dízimo aqui não, você vai entregar lá na sua igreja, beleza? Agora, se você está naquele período assim, mudando de uma igreja para outra, se você não tem um local e precisa entregar e gostaria de entregar aqui, pode fazer. Mas se você está numa localidade, você vai entregar o dízimo lá onde Deus te plantou. Beleza? Combinado? Falado tudo isso, vamos para a palavra de Deus de hoje? Hoje eu estou com visita aqui em casa, então vou fazer uma live mais rápida. Então, o pessoal que veio do outro estado está aqui em casa, está lá embaixo, minha esposa, meus filhos, né? E eu vim aqui só atender esse chamado de Deus na minha vida para servir vocês, e depois vou descer para fazer sala a eles. Glória a Deus. Tem aqui a Mariane Lima, oração, libertação para Luiz Felipe, desviado do caminho do Senhor. Deus vai trazer de volta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode colocar seu pedido de oração também. E vamos participar. Vamos curtir o vídeo, vamos curtir a live e vamos participar em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Queridos, hoje eu separei aqui os textos bíblicos. Eu quero começar hoje por 2 Crônicas, capítulo 14, que conta a história do rei Asa. Fala a respeito do reinado de rei Asa, né? E tem até uma piada bíblica que as pessoas perguntam assim, quem na Bíblia criou Asa? E aí a resposta foi a mãe dele, a mãe e o pai dele, né? Só para descontrair. Mas então, nós vamos falar a respeito do reinado do rei Asa. Eu vou ler o texto inteiro, depois a gente volta considerando algumas coisas. Vamos lá. 2 Crônicas 14:1. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz por 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Por quê? Por que Asa fez o que era bom e reto? Porque Asa aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto que os israelitas faziam nos montes, ali nos altos,
Asa também quebrou as colunas de ídolos e cortou os postes ídolos. Ele fez uma reforma espiritual. Ele cortou os meios da adoração pagã no seu reinado e ele ordenou a Judá, por decreto, que buscasse o Senhor, o Deus de seus pais, e que observasse a lei e os mandamentos. Também, lá no versículo 5, diz que Asa, ele aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares de incenso, e houve paz no seu reinado. Então, qual o motivo pelo qual houve paz? Nós estamos falando sobre guerra espiritual. No meio da guerra vem aquela turbulência, muita provação, muita tentação, e nós temos, às vezes, a tentação de ficar olhando a batalha e tirar os olhos do Senhor. Jamais. Como Jacó lá no Val de Jaboque. Jacó, ao invés de lutar contra o seu inimigo, ele lutou com o Senhor. Né? Ele se dispôs em buscar o Senhor. E na Bíblia, todas as vezes que nós vemos as pessoas se dispondo em buscar o Senhor, nós vemos o livramento de Deus. Deus é Deus de livramento. Ele livra o ímpio, porque a cidade de Nínive, foi liberta, foi salva por causa da atitude ali, depois da profecia do profeta Jonas, o rei, os moradores, até os animais jejuaram. Né? E o jejum trouxe um quebrantamento, e Deus trouxe uma consagração, e Deus recebeu aquela consagração até de pessoas que não eram israelitas. Você que está aqui comigo, que ainda não é um cristão, né, que ainda não se batizou, não foi batizado com o Espírito Santo, que ainda não vai a uma igreja. Pastor Cirilo, será que se eu jejuar funciona? Funciona, mas eu quero te aconselhar hoje já entregar a sua vida para Jesus. Não fique brincando com isso, porque um dia essa porta da graça vai ser fechada e quem estiver dentro ficará e quem estiver fora também ficará fora. Então eu te aconselho a não negociar com isso, né? Você não será perfeito bastante para ser aceito por Deus. Ele te aceita porque ele aceitou Jesus. Deus aceitou Jesus. A gente fala muito assim, fulano de tal aceitou Jesus. Mas, na verdade, quem aceitou Jesus foi o Pai. Ele aceitou Jesus em seu lugar. E hoje, por causa de Jesus, Deus aceita você também. Quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você é salvo pelo Espírito Santo de Deus, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu quero que você receba ele agora. Seja regenerado e seja também renovado, em nome de Jesus Cristo, na sua vida espiritual. Receba agora uma ativação do Espírito Santo aí no seu espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Asa, ele ordenou a Judá, por decreto, que buscasse o Senhor, o Deus de seus pais, e que observasse a lei e os mandamentos. Aqui não diz que todo Judá buscou a Deus. Você que é pastor, você que é pastora, que está aqui nessa live comigo, compreenda, quando o líder ele toma uma posição, Deus abençoa todo o povo por causa da posição daquele líder. Né? Na nossa igreja, eu estou jejuando, mas não sou só eu. O pastor Osiel Matos está lá agarrado no jejum e juntos, como companheiros, nós temos consagrado a nossa vida para que nós entremos nesse novo avivamento que Deus já liberou sobre a igreja de Deus, que é um avivamento de cura e libertação. Então, diz assim que também ele aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares de incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou as cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Por que Deus deu repouso ao rei Asa? Por causa da atitude de Asa de buscar o Senhor, de andar nos caminhos do Senhor, de fazer aquilo que a palavra do Senhor ordenou. Amém, querido? E nisso está a nossa vitória no meio da batalha. Todas essas lives de batalha espiritual, eu tenho dado uma chave. Eu tenho dado uma chave. Em cada live tem uma ou mais chaves que eu tenho soltado aqui para vocês, né? E hoje eu estou dizendo a você, cumpre a palavra de Deus, cumpre os teus votos que você fez na presença dos seus irmãos. Cumpre os teus votos diante de Deus. Comece a pesquisar a sua vida, as coisas que você prometeu e não cumpriu, comece a cumprir.
ande verdadeiramente nos caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo diz: se nós vivemos no Espírito Santo, devemos andar nele, caminhar no dia a dia com o Espírito Santo de Deus. Também ele edificou as cidades fortificadas, capítulo 6. Do versículo 1 até o versículo 6 de 2 Crônicas 14, a gente vê que o rei Asa ele fez uma reforma espiritual. Ele fez uma reforma espiritual. Mas do versículo 6 em diante, ele começa a fazer uma reforma militar. Ele começa a criar defesa. Porque o fato de termos Deus na nossa vida não quer dizer que nós não tenhamos que ter cuidados naturais. Nós precisamos de cuidados naturais. E aqui diz no versículo 6 que ele edificou, ele aproveitou esse momento de paz, ele aproveitou esse momento de prosperidade e ele edificou cidades fortificadas em Judá. O que eram cidades fortificadas? Eram cidades específicas para defender a terra contra invasores. Ele edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. Quem constrói cidade fortificada em tempo de paz? Só a pessoa que anda na direção do Senhor. E não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las com muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor. Asa sabia o motivo. Isso está acontecendo porque nós temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos-lo buscado e ele nos deu repouso de todos os lados. Mas Asa também sabia que Israel poderia se desviar. Israel poderia se desviar. E a Bíblia diz no versículo 8: edificaram e prosperaram. E tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco. E eram todos valentes. Então, contando aqui, 300.000 soldados com mais 280.000, Asa tinha 580.000 soldados. Beleza? Aí olha o que acontece. O homem de Deus que anda prevenido, né? Deus provou Asa. Aí vem a prova. A gente não entende, você fala: estou fazendo tudo certinho, meu Deus. Eu estou vivendo minha vida toda certinha, por que eu estou sendo provado? É porque você é filho. Agora nós vamos falar de provação. Eu tinha que ler tudo isso a respeito do rei Asa, você vê que ele está fazendo tudo certinho, ele fez a reforma religiosa, ele fez a reforma militar, de defesa, tudo certinho, mas no versículo 9 acontece uma coisa. Amém, gente? Busque a Deus então, Ricardo. Você está precisando da direção de Deus? Né? Busque a Deus, pergunte a Ele que Ele te responde, viu, meu irmão? Pergunte a Ele que Ele te responde. Ao dormir, pergunte: Deus, fala comigo, isso e isso, mas sem religiosidade. Só pergunte a Ele e fique atento às respostas que Deus vai trazer a você. Então, recapitulando, pessoal do Instagram, obrigado por estarem aqui. Quero dizer que aqui na bio do Instagram tem o link da minha escola bíblica, 7RVP, aulas a menos de R$ 2 por aula. Aulas que custaram mais de R$ 300 para serem feitas. Está sendo disponibilizada a vocês no Instagram e aqui no YouTube também, na descrição, a menos de R$ 2. Por quê? O objetivo não é fazer grana, o objetivo é fazer discípulos para Ele. E eu sei que esse curso vai abençoar a sua vida. Então, corre lá hoje, faça a matrícula e vem ser aluno no 7RVP, 7 Rios de Vida Plena. Vamos continuar aqui, então. Por que eu li 2 Crônicas 14, a história de Asa? Porque Asa estava fazendo tudo certinho. E, de repente, na sua vida também foi assim. Você veio fazendo tudo certinho, de repente veio aquela prova. Por que Deus prova? Por que Deus prova as pessoas, mesmo quando elas estão andando certinhas? Deus prova, porque quem está andando certinho é porque está exercitando a fé. Mas a fé, ela precisa ser provada. A fé, ela precisa ser provada, porque a fé, depois de provada e aprovada, ela é mais valiosa do que o ouro, é mais valiosa do que a prata, mais valiosa do que os bens deste mundo. Então, Deus prova porque nós somos filhos. O filho que está sem prova não é filho, é bastardo.
Nós não somos bastardos. Nós temos um pai, nosso pai é Deus, e ele nos prova, mas ele não nos prova além das nossas forças. Nós vamos ver agora, começar então. Vou ler a respeito da provação de Asa e depois nós vamos entrar no assunto da provação propriamente dito, tá bom? Então, no versículo 9 de 2 Crônicas 14, Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, 1.300.000 soldados, entre soldados e carros. Israel tinha quantos? Tinha 580, lembra? O menino aqui, o Zerá, né? Ele saiu contra Judá com 1.300.000. Quanto que dá 1.300.000 dividido por 2, gente? Dá 650. O rei Asa, rei de Judá, ele tinha menos da metade dos soldados de Zerá, o etíope. Menos da metade. Menos da metade. Como que você vai uma guerra com 580, enfrentar 1.300.000 num campo aberto? Ó, engole. Vai ser engolido. É ou não é, pessoal? E às vezes nós nos encontramos assim, como o rei Asa, tem lá R$ 580, aquele monte de coisa assim, parecendo o exército etíope em volta de você. Ou às vezes você está numa situação que você se sente tão pequeno, tão incapaz, tão sem poder de resolver, que a situação parece o exército dos etíopes em volta de você. Mas vamos ver que Deus é esse na batalha. Amém? Nós vamos ver sobre o rei Asa, mas na verdade nós estamos vendo sobre Deus na batalha. Quem é Deus na batalha? Quem é o nosso Deus? Quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha senão o nosso Deus? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é poderoso na batalha. Ele é o Senhor dos exércitos. Então Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. E quer dizer mais, 300 carros, né? O carro precisava de pelo menos 2 guerreiros. Tá? Eu estou aqui economizando. Um dirigia o carro e o outro atacava. Mas, geralmente iam 3 no carro. Mas vamos dizer que estou colocando só um, né? Para não dizer aqui que o Zerá tinha um exército de 1.600.000 pessoas, porque aí joga o Asa para um terço. Um terço. Né? Dava 2 etíopes contra um de Judá. Então, saiu contra eles um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou a Maressa. Então, Asa saiu contra ele. E ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Meressa, perto do acampamento do etíope. Asa saiu contra ele. Meu Deus! Ele tinha ou não tinha cidade fortificada? Ele já não tinha construído a cidade fortificada? Que alguém pode dizer assim, mas Asa construiu cidade fortificada porque ele parou de confiar no Senhor. Não, não, não. Quando o Zerá, o etíope, se acampou lá em Meresa, com seu 1 milhão de soldados, mais 300 carros, levando nesse carro pelo menos mais 2 soldados, 1.600.000 homens. Asa pegou os seus 580 e saiu e foi peitar esse exército lá perto do acampamento deles, lá em Zefatá, perto de Meresa. E sabe o que ele fez quando chegou lá? Versículo 10. Versículo 11. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus. Asa foi lá no perigo, foi lá no meio do perigo, chegando lá com seus 580 homens, diante de 1.600.000, pelo menos. No meio do perigo, sabe o que ele fez? Puxou a espada. Não, não. Ele clamou ao Senhor, dizendo o seguinte: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. E essa é a oração que eu tenho feito. Senhor, além de ti,
não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Não adianta eu ir lá para as minhas cidades fortificadas, porque se o Senhor não estiver comigo, vai cair tudo. 1.600.000 homens vão subir um no ombro do outro, vão alcançar o muro da cidade. Além de ti, meu Senhor, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor. Olha só, lá, olhando o inimigo, eu posso ver o rei Asa ali deitado com a boca no pó, dizendo: ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. No teu nome nós viemos contra esta multidão. Se eles nos vencerem, estarão vencendo o Senhor. Ele continua orando ali, dizendo: Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Quando você faz do Senhor o seu Deus, os teus inimigos se tornam inimigos de Deus. É Deus quem defende você na batalha. É o nosso Deus que nos defende na batalha, quando nós nos apegamos a Ele com jejum, quando nós nos apegamos a Ele com orações, quando nós nos quebrantamos diante dEle, colocamos a nossa vida diante dEle. Que oração maravilhosa, que coragem! A coragem de Asa não era para matar o Zerá, era para buscar a Deus. Mesma coisa aconteceu com Jacó no Val de Jaboque. Ao invés de enfrentar Esaú, ele enfrentou o Senhor. A mesma coisa acontecia com o rei Davi. Senhor, devo sair contra eles? Deus dizia, não, espera. Quando ouvires um barulho sobre a copa das amoreiras, aí você sai, porque é os anjos de Deus que já chegaram. Você pode ir, que a vitória é tua. Clamou Asa ao Senhor e disse, Senhor Jeová, além de ti, não há outro que possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco, meu Deus. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome nós viemos contra essa multidão. Em teu nome, meu Deus, nós viemos contra essa multidão. Em teu nome, meu Deus, em teu nome, o nome do Senhor é poderoso, o nome do Senhor, ele despedaça os cedros, ele destrói os cedros orgulhosos do Líbano. A voz do Senhor, ela solta chama de fogo, ela é um lança-chama, ela queima o inimigo. Senhor nosso Deus, em ti confiamos e em teu nome nós viemos contra esta multidão. Viemos contra. Você tem que aprender a se colocar contra o teu inimigo, mas confiando em Deus, não confiando em você ou não exercitando a sua raiva. Você pode até ficar com raiva, às vezes a gente fica com raiva dos vagabundos por aí, mas a vingança pertence ao Senhor, queridos. Não vamos poluir nosso coração. A vingança pertence ao Senhor. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor, então, pessoal, o Senhor, então, feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. O Senhor feriu os etíopes. O Senhor feriu os etíopes. Diante do rei Asa e diante de Judá. Sabe o que aconteceu? 1.600.000 homens fugiram. Bateu um terror neles. Fugiram diante de 580.000 homens. 1.600.000 diante de 580. Eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, porque quando começaram a fugir, Asa caiu para cima. E caíram os etíopes sem restar nenhum sequer.
Deus tocou um terror nos etíopes. E eles fugiram diante do rei Asa, carros fugindo, cavalos fugindo. E os israelitas começaram a fugir atrás e foram destruindo eles, destruindo, destroçando, destroçando. E eles iam fugindo, não adianta fugir, não. E Asa atrás com seu exército pequeno, e não restou nenhum sequer. Versículo 13. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali muito grande despojo. Ainda levaram ainda riquezas. E dali eles saíram ainda para garantir, ferindo todas as cidades ao redor de Gerar. Sabe por quê, irmãos? Porque o terror do Senhor havia invadido o coração deles. Saquearam todas as suas cidades, porque havia nelas muita presa. E também feriram as tendas dos donos de gado, levando ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Deus é maravilhoso, Deus é Deus de vitória. O nosso Deus, ele é Deus das batalhas. Estão comigo, queridos? O nosso Deus é Deus das batalhas. Quero agradecer a Rosimeire Mancuso pela oferta aqui pelo YouTube. Obrigado, Rosimeire, que o Eterno te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. A Rosimeire, ela mora no Canadá e deu oferta aqui pelo Superchat. É só clicar no cifrão abaixo dos comentários que você consegue fazer a oferta. Quem está no Instagram também pode enviar aí umas estrelinhas, dar um suporte aqui no Ministério. E o pessoal do Brasil, eu quero te incentivar a usar o Pix, que está fixado aí nos comentários. Mas se você fizer o Pix, você pode também escrever aqui na mensagem. Você só escreve assim, Pix, Pix. Aí eu sei que você ofertou, vou estar orando por você também, te abençoando em nome de Jesus. Então, nosso Deus é Deus de livramento, nosso Deus é Deus de poder. Agora, olha só. Agora, as reformas religiosas. Asa começou fazendo a reforma religiosa, fez uma reforma militar, Deus mandou a prova, ele passou na prova. Porque no meio da batalha, ao invés de fugir, ele enfrentou. Ele enfrentou um exército de 1.600.000 homens, pelo menos com 580 homens, e Deus venceu a batalha, Deus deu a vitória. Aí eles voltam alegres, ricos, cheios de despojos. Aí veio o Espírito de Deus sobre Azaria, filho de Obed, e esse saiu ao encontro de Asa, ele disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Entendeu? Olha aí o fruto de você permanecer na presença de Deus. Você que está desviado, desviada, volta hoje. Olha aqui o fruto de permanecer na presença de Deus. Pastor, só não estou indo na igreja, mas eu estou com Jesus. Meu irmão, a igreja é o corpo de Cristo. Minha irmã, a igreja é o corpo de Jesus. Quem abandona o corpo de Jesus abandonou pelo menos uma parte. Você tem o Espírito Santo, você nasceu de novo, mas você precisa cumprir esse requisito de comunhão com seus irmãos. Então veio o Espírito de Deus sobre Azaria, filho de Obed, e ele saiu ao encontro de Asa, ele disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem a lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Aleluia. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara das regiões montanhosas de Efraim, e renovou o altar do Senhor
que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés, Simeão, que morava no seu meio, por muitos de Israel, porque muitos de Israel ficaram despertados, foram avivados por ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Então, a manifestação do livramento de Deus na vida do rei Asa, na vida de Judá, fez com que muitos filhos de Israel voltassem o coração e viessem para Jerusalém adorar, porque viram que Deus estava com ele. Deus estava com o rei Asa. E naquele dia, verso 11, naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram 77, né? 707 sacrifícios naquele dia. E entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, de toda a alma. E que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, deveria ser morto, tanto o menor como o maior, tanto homem quanto mulher. Que era radical, né? Xiita. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com clarins, com trombetas, com chofás. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito a deusa Azerá uma abominável imagem. Olha só esse menino, que coração desse menino. Nem a mãe escapou. Asa destruiu-lhe a imagem que foi feita em pó e queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro, objetos de utilidade. Não houve guerra até ao 35º ano do rei Asa. Aí, a gente continua no 36º ano, ele faz uma bobagem, que ele faz aliança com o rei da Síria, né? E aí Deus deixa ele a sua própria sorte, um pouquinho para ele aprender. Porque quem anda com Deus também comete erros. Mas quando se arrepende, Deus restaura. Amém, gente? Agora vamos falar um pouquinho mais aqui, mudando para o outro texto. A palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Deus, ele não tenta ninguém, ele prova todo mundo, mas ele não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Está lá em Tiago. Então, a gente tem que diferenciar o que é a tentação, o que é a aprovação. A aprovação, muitas vezes, ela vem do próprio Deus, mas a tentação, ela vem do inimigo e ela vem por causa da nossa humanidade. É a gente que comete os nossos erros, né? E atrai sobre nós a tentação. Mas mesmo assim, Deus é tão poderoso que ele não permite que sejamos tentados além das nossas forças e juntamente com a tentação, ele nos provê o livramento de maneira que nós podemos suportar a tentação. Deus é provedor. Amém? Então, eu quero que você escreva para mim nos comentários, eu vou até abrir os comentários aqui para o pessoal do Instagram também, escreva o seguinte, né? Deus provê o livramento. Digo, meu Deus provê o livramento. Aleluia. Meu Deus provê o livramento. Né? Deus, ele provê o livramento. Enquanto você vai escrevendo aí nos comentários, eu vou pular aqui já para um outro texto da palavra de Deus. Aliás, texto não, eu quero citar aqui vários, mas só vou citar, tá? Tem alguns lugares na Bíblia que a palavra tentação também é provação, viu, gente? Só para fazer um disclaimer aqui, tem alguns lugares que a palavra provação também é tentação. Olha só, como foi o caso de Jesus, né?
Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir, após ser batizado, foi Jesus levado pelo Espírito Santo aonde? Ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 6, versículo 13, na oração do Pai Nosso. Não nos deixeis cair na tentação. Ele não ora dizendo, ele não ensina a orar dizendo, Senhor, não permita que eu seja tentado. Não, não é isso. Não permita que eu caia quando for tentado. Que você não caia, meu irmão. Que você não caia, minha irmã. Não permita, Senhor, que caiamos na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração do Pai Nosso. Inclusive, um dia eu vou vir aqui só para falar desse Pai Nosso, porque essa tentação é a tentação de não perdoar, porque se não perdoarmos aos outros as ofensas que eles fazem a nós, tampouco seremos perdoados. Capítulo 26, versículo 41 de Mateus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Essa aqui foi lá no jardim do Getsêmani, quando Jesus chamou os seus discípulos para vigiar com ele. Jesus chega e encontra eles dormindo. Jesus acorda eles dizendo assim, estão dormindo? Vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que... Como que você vai fortalecer a carne, espiritualmente falando? Enfraquecendo ela com jejum. Como que você vai quebrar o mundo espiritual, fortalecer o seu espírito, né? Com a oração e jejum, para que não caiais na tentação. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Qual é essa tentação, gente? A tentação de não perdoar. Porque aqui, todas as bênçãos do Pai Nosso está condicionada ao fato de nós perdoarmos as pessoas, as dívidas que eles têm contra nós. Novamente, 22:46, lá em Lucas, e disse-lhes Jesus, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, nós podemos evitar entrar na tentação pela oração e pelo jejum. Nós podemos pedir a Deus que não nos deixe cair na tentação, ok? Mas se cairmos, Ele proverá o livramento para que nós possamos sair da tentação, né? Conforme a gente leu, que é o texto lá de 1 Coríntios 10:13, né? Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele nos proverá o livramento de sorte que a possamos suportar, né? Glória a Deus, bendito seja Deus. Eu quero terminar essa live lendo aqui o Salmo 39 para você, que diz assim, é um cântico do rei Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe o Senhor penetra os meus pensamentos. O Senhor esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, comportamentos. A palavra caminho aqui é comportamento, tá? Isso mesmo. Acabei de conferir aqui. É a palavra hebraica derek, comportamento. Curso da vida. Deus conhece o curso da nossa vida e o que nós fazemos no dia a dia. Então, Deus esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar, e Ele conhece todos os nossos comportamentos, todos os nossos caminhos. Tudo que você fez, Deus sabe. Todos os erros que você cometeu, Deus sabe. Mesmo aqueles erros que ninguém viu, Deus viu. Deus sabe. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Ou seja, aquele xingamento no nosso espírito que nós nem proferimos, Deus conhece. Graças a Deus que não proferimos, tá? É iniquidade, mas não é pecado ainda. Nós precisamos pedir ao Senhor que o meditar do nosso coração, as palavras da nossa boca sejam agradáveis ao Senhor. Então, ainda a palavra não chegou à língua, o Senhor já conhece toda, mas funciona também para o outro lado. Você ainda não fez aquela oração,
não pediu aquela coisa, mas Deus vai te dar. Tu me cercas por detrás. O Senhor está atrás de mim e por diante. O Senhor está diante de mim. E sobre mim, o Senhor coloca a sua mão. A mão de Deus é o Espírito Santo, né? Poderosa mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, né? Humilhai-vos debaixo da poderosa. Então, olha só, ele me cerca por trás, na frente e sobre mim ele coloca a sua mão. Olha aqui, ó, que redoma, que bênção aí na sua vida agora. Você está cercado, a mão de Deus está agora te envolvendo como um manto. Aleluia. Rabachei canta lamás. A mão do Senhor está sobre ti, te envolvendo como um manto. Bendito seja o nome do Senhor. Sobre mim coloca a tua mão. Aí no versículo 6 ele diz: olha, saber isso, tal conhecimento, sabe, meditar nisso, viajar nesse entendimento de que a sua mão está na minha frente, atrás de mim, sobre mim. Isso é maravilhoso demais para mim, Senhor. Isso é fascinante. Eu acordo de manhã fascinado, eu durmo fascinado. Eu ando pela rua fascinado com o fato da sua mão estar diante, sobre mim, atrás de mim. Eu estou dentro de uma redoma espiritual, e essa redoma é a mão do Senhor, e a mão do Senhor é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está como uma redoma, uma abóbada, assim, em volta de mim. Isso é maravilhoso, é sobremodo elevado. Eu não posso atingir, não consigo entender quão maravilhoso é isso, meu Deus, mas eu vou aceitar pela fé. Muita coisa na Bíblia não é para compreender, é para aceitar pela fé. Ei, Rabachei, Cantalás. O Espírito de Deus está sobre mim, ele está sobre ti, mas ele está na tua frente, ele está atrás de você. Ele guarda as tuas costas dos teus inimigos, ele abre os caminhos diante de você, e ele está sobre você para que o sol não te moleste durante o dia e nem à noite, a chuva, a neblina te moleste durante a noite. Ele cuida de você. O judeu ele usa aquele quiparzinho, né, que é um simbolismo representando o espírito de Yahvé, né, sobre a cabeça dele. Nós temos um quipar espiritual que aconteceu há 2000 anos atrás, quando o Espírito Santo desceu. Diz assim, veio e pousou uma língua de fogo sobre cada um deles. Sobre toda a carne. Isso inclui a mim, inclui a você agora. Pastor, não converti ainda. O Espírito Santo está aí sobre você. É só você convidar que ele vai sair daí, vai entrar lá dentro de você e vai salvar você. Só ele pode fazer isso. Isso é elevado demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Aí o salmista diz no versículo 7 assim: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Se a coisa é desse jeito, se está sobre mim, na minha frente, atrás de mim, a coisa é comigo, não é com espaço físico, é comigo. Se eu for para a direita, ele vai. Se eu vou para a esquerda, ele vai. Se eu vou para a direita, ele vai. Se eu vou para a esquerda, ele vai. Se eu subo o elevador, ele sobe. Se eu desço, se eu entro no carro, ele entra. Não é o lugar físico, é comigo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugiria da tua face? Pare de fugir da presença de Deus, meu irmão. Pare de fugir, meu irmão, não tem como. Para onde fugiria da tua face? Se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Por quê? Porque ele está te envolvendo. Se faço a minha cama no mais profundo abismo. Ah, pastor, minha vida está numa profunda depressão. Eu vou te dizer, o Espírito Santo está aí com você. Ele está sobre você, está na sua frente e atrás de você te envolvendo. Pega na mão de Deus, porque o Espírito Santo é a mão de Deus e sai dessa cisterna, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai desse buraco emocional, em nome de Jesus. Sai desse buraco espiritual. Sai dessa lama espiritual. Se suba aos céus, ou seja, minha vida espiritual está bombando, pastor. Está lá no céu. O Espírito Santo está lá com você. Se faço a minha cama no mais profundo abismo,
no mais profundo abismo emocional, espiritual, físico, Ele está lá com você. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho lá nos confins dos mares, o pastor resolvi que eu vou mudar do Brasil, eu vou lá para os confins dos mares, vou lá para o Japão. Você que está no Brasil, quem está no Japão fala, eu vou lá para o Brasil. Ainda assim, lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra, a tua mão direita me sustentará. É o Espírito Santo. Ele é a mão de Deus. Jesus é o braço forte do Senhor. O Espírito Santo é a mão. E o que a Bíblia diz? Humilhai-vos debaixo, não era diante não. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E ele te exaltará. Você resiste o diabo e ele fugirá de vós, igual os etíopes. Porque Deus vai fazer os anjos dar um couro no diabo. Eu já falei aqui nas lives anteriores, vou falar de novo. Não enfrenta o diabo corpo a corpo, homem a homem, peito a peito. Deixa que os anjos de Deus enfrentem. Você vai ficar na presença de Deus. Você vai fazer como o rei Asa. E Deus vai enviar os anjos, vai colocar um terror nos seus inimigos, vai expulsar eles da sua presença. Amém? Você vai contra eles em nome do Senhor, mas o Senhor é que vai pôr um terror e vai expulsar o inimigo. Se toma as asas da alvorada e me detém lá no Japão, nos Estados Unidos, na Austrália, lá em Bora Bora, lá no Afeganistão, se eu tomo as asas, ainda lá, me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo, olha só, você está falando bobagem, né? Está falando um monte de besteira aí, confessando um monte de derrota. Se eu digo, com efeito, as trevas vão me cobrir, pastor Cirilo. A luz ao redor de mim se fará noite. Olha, meu irmão, versículo 12 em você agora. Na lata. Até as próprias trevas não serão escuras para o Senhor. Porque para Deus, as trevas e a luz são a mesma coisa. Deus não está nem aí se é treva, se é luz. Ele sai rasgando. Onde ele chega, bom, tudo brilha. Tudo brilha. Tudo brilha. Tudo brilha. Porque ele é Deus. Pois tu formaste o meu interior, meu espírito. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Por isso que nós somos contra o aborto, né, gente? A favor da vida. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem que a nossa alma ela é fruto do sopro de Deus. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e quando eu fui entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo dos perversos. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícias. A palavra insidioso quer dizer pessoa que trama, né, a rebelião. Estava olhando aqui a raiz da palavra, né, zimaste, aquele que trama, tem um propósito de ser rebelde, tem plano, ele faz plano, propósito, ele descreve, ele é mau, amém? A pessoa que maquina o mal, planeja, senta na mesa, planeja. Essa é uma pessoa que se rebela insidiosamente contra o Senhor. E como teus inimigos, ó Deus, eles falam malícia.
Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino eu os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Ou seja, olha a ideia de Davi. Quem é inimigo de Deus é meu inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, prova-me. Aqui já é o Cirilo orando. E eu gostaria que você também fizesse essa oração. Essa oração é maravilhosa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Me analisa, Deus. Me faz uma varredura, um scan. Faz um PET scan na minha alma. Faz um PET scan no meu coração. Faz uma ressonância magnética espiritual. Uma ultrassonografia. Me varre espiritual, me corpo. Meu Deus, faça uma leitura da minha vida. Sonda. O Senhor conhece meu coração. E aí o Senhor prova-me. Primeiro ele sonda, depois ele prova. Conhece os meus pensamentos. Porque o pensamento, você só vai mostrar ele depois da prova, tá? Deus sonda, conhece teu espírito. Mas o que você pensa, você só vai falar quando é aprovado. Quando vem a aprovação. Entendeu o que a aprovação é necessária? Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E se houver, Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Conserta-me, ó Deus. Conserta-me. Me sonda, me varre, me vê, me vasculha. Vê se tem alguma coisa errada. Se tiver, me conserta. Me guia pelo caminho eterno. Eu confio em Ti. Confio na Tua bondade. Confio na Tua misericórdia. Amém, pessoal? Então, essa é a palavra hoje, nossa live. Quero agradecer a todos que aqui, 425 no YouTube, 198 no Instagram, somando aí 500, 600 e poucas pessoas, né? 200 no Instagram. E somando aí 600 e poucas pessoas juntos aqui, ouvindo a palavra de Deus. E essas lives, é claro, ficam gravadas aqui para você, tá bom? Pessoal do Instagram, antes de eu orar, quero dizer, na bio do Instagram tem o link do curso bíblico 7RVP. Se você gosta do meu ministério, do que Deus faz através da minha vida e gostaria de ser uma bênção, como é que você faz para ser uma bênção? Se inscrevendo no meu curso bíblico 7RVP, aulas a menos de R$ 2, mas não se espante, os centavos que vêm para nós abençoam o nosso ministério. Então, peço a todos que estão no Instagram se inscrever aí na bio e a todos que estão aqui no YouTube se inscrever aqui na descrição do vídeo. Vamos orar? Em nome de Jesus? Deixa eu ver primeiro o resultado da enquete aqui no YouTube, né? Deixa eu ver aqui como é que está a nossa enquete. Nós tivemos aqui 97% dos entrevistados. Deus já me surpreendeu fazendo mais do que eu pedi ou pensei. Por que eu coloquei essa palavra? Por causa da natureza da nossa mensagem hoje. Eu coloquei essa pergunta. Porque Deus, ele cuida de nós. Ele cuidou do rei Asa, ele cuida de você. Amém, pessoal? Ele cuida de você. Bendito seja Deus. Oremos. Pai Celestial, o Senhor ouviu cada coração que aqui nessa noite colocou um pedido de oração. O Senhor, ao digitarem aí os dedões, digitando aí seus smartphones no computador, essa ação cognitiva, receba ela como uma oração, receba como uma manifestação de desejo. Meu Deus, atende essa oração como o Senhor atendeu aquele cego, como o Senhor atendeu aquele aleijado, dando muitas vezes não o que nós pedimos, mas aquilo que nós necessitamos. Em nome do Senhor Jesus. Como aquele aleijado na Porta Formosa, que pediu prata e ouro, mas recebeu um milagre que o capacitou a trabalhar e nunca mais ser um mendigo. Ele recebeu a cura. Assim também eu oro nessa noite por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa igreja online. O Senhor atenda cada uma dessas orações, meu Deus, segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Nós estaremos amanhã. A live vai ser à tarde, provavelmente às 3 da tarde, horário de Brasília, tá, gente? 3 da tarde, já vou programar para você receber a notificação aí, a live de amanhã. E na quarta-feira eu estarei na Conferência Poderoso Deus, lá na Igreja Batista de Contagem, Santa Geração Church, lá em Minas Gerais. Você que está inscrito na conferência, seja bem-vindo. E você que não está inscrito, na bio do Instagram, você pode se inscrever e também aqui na descrição do vídeo do YouTube. Beijo no coração. Tem muita gente perguntando se eu estou doente, que eu estou muito magro. Não, eu não estou doente. Estou num período de consagração muito forte. Muito forte. Estamos aí no meio de umas lutas, de umas batalhas espirituais, por isso que eu estou falando a respeito do tema, mas não estou doente. Graças a Deus está tudo certo comigo, só que eu estou a metade por fora. E o pessoal falou, não, que você está muito magro. Eu não estou muito magro, eu estava um pouquinho acima do peso. Agora eu estou voltando àquilo que eu era antes. Se eu mostrar minha foto de casamento para vocês vão sair da live todo mundo ao mesmo tempo. Tão feio que eu era, assim, uma caveirinha, né? Então eu venho de um histórico de magreza. Mas não estou doente, graças a Deus, estou jejuando e orando, buscando a Deus, porque eu estou crendo em cada uma dessas palavras que eu estou ministrando aqui para vocês. Eu agradeço pelas orações em termos da minha saúde, mas graças a Deus, saúde top, viu, gente? Em nome de Jesus Cristo. Mas eu estou, na verdade, entrando num lugar em Deus para nunca mais sair. Estou entrando num nível espiritual para nunca mais descer, em nome de Jesus Cristo. Vamos quebrar tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou me consagrando a favor da sua vida, a favor da sua família, a favor do seu ministério. Deus me abençoou muito no ministério, me levou para o mundo todo, dezenas e dezenas de nações, dezenas de vezes em muitas nações. Mas agora eu quero ver Deus fazer isso com você, essa nova geração que vai ser empoderada. E a Conferência Poderoso Deus, o objetivo dela é esse, a gente colocar as mãos sobre vocês, né? Vai estar conosco lá o pastor Júlio de Oliveira, o apóstolo Valdir Reis, pastor Osiel Matos, pastor Kleber, David Quinlan, Nívia Soares. Nosso objetivo é botar as mãos sobre vocês, tá? E liberar algo novo que Deus está fazendo e que vai fazer. E nós queremos ver o ministério de vocês florescer, assim como o nosso ministério floresceu, assim como nós recebemos as bênçãos daqueles que vieram antes de nós, né? E florescemos, aí vocês também vão florescer em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então, não estou doente, estou consagrando, mas estou sim, no meio de muita luta. Orem por mim, deixa Deus te despertar de madrugada, porque eu estou precisando da oração da igreja, toda a igreja. Eu quero que os intercessores se levantem como guerreiro, porque a batalha aqui não está fácil, mas Deus é maior. Meu Deus é o mesmo Deus do rei Asa. E eu tomo para mim a oração do rei Asa. É a jurisprudência espiritual que nós já aprendemos aqui na nossa live sobre batalha espiritual. A oração do rei Asa já foi feita? Então ela existe. Amém ou não amém? Deus ouviu? Ouviu. Então a resposta também já existe. O que eu faço? Eu pego a oração do rei Asa e tomo ela como se fosse a minha oração, porque eu já estou trabalhando com a jurisprudência espiritual. Beijo no coração e até amanhã à tarde, 3 horas da tarde, horário de Brasília. Você tem um encontro marcado aqui com o pastor Cirilo. Até já, se Deus quiser. Bye, bye. Primeiro, bye, bye. Instagram, beijo para vocês. Não se esqueça, faça a inscrição no curso bíblico aqui em cima, ajude o nosso ministério e receba também um curso de qualidade. E quero dar um beijo aqui para o pessoal do YouTube, né? Deus abençoe, obrigado por permanecer aqui conosco. Você que ainda não é membro do canal, se torna membro aí, para dar uma força aqui para a gente também no Ministério Online. Beijo e até amanhã às 3 da tarde, no horário de Brasília. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe os brasileiros espalhados nos 4 cantos dessa terra, que Deus abençoe o nosso presidente, os seus secretários, os governadores, os prefeitos do Brasil, abençoe as cidades, abençoe as famílias do Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e até amanhã.